Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Hoje, o nosso 10º vídeo sobre o livro de Números, onde vamos estudar o capítulo 13, que vai falar sobre a exploração da terra de Israel. Aqui o texto já fala que está acabando os 40 anos de deserto. Eles saíram do Egito, fizeram a festa da Páscoa, aprenderam coisas novas no deserto, nessa pedagogia que Deus faz como que ensinando a um filho. Também vimos que o povo reclama muito. Quando eles vão explorar a terra, vê que tem um povo organizado lá e que eles falam assim, era melhor ter ficado lá do que vir para cá. Então, estudemos esse capítulo para entendermos bem como que o povo reage. E se às vezes não fazemos igual na nossa vida. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Pegue sua Bíblia, se for possível, abra no capítulo 13 do livro de Números. Começa assim, a exploração de Canaã. Yahvé falou a Moisés e disse, envia homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Observem bem, que vou dar aos israelitas. A ação é de Deus. Enviareis todos aqueles que sejam seus príncipes. E aí aparece uma sucessão de nomes das 12 tribos, que vai desde o versículo 4 até o versículo 15. No versículo 15, ele completa essa parte, e no 16 já aparece Moisés, que é o grande líder, já resolvido aquele problema da liderança, enviando essas pessoas para ficar durante 40 dias. E tem uma parte bonita que Moisés fala no versículo 17. Subi ao Negueb e em seguida escalai a montanha. Vede como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, como é a terra por eles habitada, boa ou má, como são as cidades por ele habitadas, campos ou fortalezas, como é a terra, fértil ou estéril, se tem matas ou não. Sede corajosos, trazeis produto da terra. E na sequência, já aparece eles entrando na terra e colhendo uvas. No versículo 25, vem o relatório dos enviados. E no 28, eles vão falar assim, contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalecitas ocupam a região do Negueb, os heteus, os amorreus, os jebuseus, a montanha, os cananeus, a orla marítima e ao longo do Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés, porque todo mundo ficou com medo. Devemos marchar, disse ele, e conquistar esta terra. Realmente podemos fazer isso. Os homens que haviam acompanhado disseram, não podemos marchar contra esse povo, visto que é muito mais forte que nós. Vocês lembram que a gente falou no vídeo retrasado que o povo não acreditava na providência divina? Aqui é a mesma coisa. No início o texto fala que é Deus quem vai dar a terra para o povo. Aqui eles estão falando que eles não são fortes o suficiente para entrarem na terra prometida, ou seja, novamente, eles não confiam em Deus e pensam nas suas próprias forças. Eles pensam por sua própria cabeça, sem acreditar às vezes, ou muitas vezes, que é Deus quem está fazendo esse processo. No versículo 33, para colocar mais medo, lá vimos gigantes, filhos de Enaque, descendência de gigantes. Tínhamos a impressão de sermos gafanhotos diante dele. E assim também lhes parecíamos. E a gente sabe que essa palavra gigante eram pessoas altas. Como assim? A gente tem hoje, os alemães são altos, a tribo Massai é muito alta, alguns povos que são mais encorpados. No capítulo 14, a revolta de Israel. Então toda a comunidade elevou a voz, puseram-se a clamar e o povo chorou naquela noite. E vão colocar o seguinte, nós vamos morrer. E, continuando, eles murmuram contra Yahvé. Lá no versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão,
E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Paramos. Aqui a gente tem que entender. O processo de libertação, gente, ele não acontece sem a necessidade de superar medos, fraquezas e acreditar na sua liderança. Quem que é o grande líder do processo? Moisés? Não. Deus. Deus é o grande líder. Deus é que tirou o povo do Egito com as 10 pragas, com mão forte. Deus é que deu comida para esse povo. E aqui, alguns, diante de um obstáculo, em vez de pensar em como superar esse obstáculo, se revoltam e falam simplesmente: era melhor ter ficado no Egito, vamos escolher alguém para nos guiar de volta. E não é essa a questão. A questão é o quê? Que esse povo precisa aprender a crer em Deus. Lá no versículo 9 está assim: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois o devoraremos como um bocado de pão. A sua sombra protetora foi-lhes tirada, ao passo que Yahvé está conosco. Portanto, não tenhais medo dele. Ou seja, as divindades que protegiam esse povo não existem. Só Deus é o Deus verdadeiro. E o texto caminha um pouco mais para falar o quê? Toda a comunidade falava em apedrejá-los, ainda não tinham aprendido. Quando a glória de Yahvé apareceu na tenda de reunião a todos os israelitas, e Yahvé disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? Esses que nós falamos. Vou feri-lo com pestilência e o deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. E Moisés respondeu a Yahvé: os egípcios ouviram que pela tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. E Moisés vai intercedendo novamente, assim como fez com a sua irmã Maria. Lá no versículo 16, Yahvé não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe havia prometido com o juramento, e por isso o destruiu no deserto. Não, mas que agora a tua força, meu Senhor, se engrandeça. Moisés intercedendo. Segundo a tua palavra, Yahvé é lento para a cólera e cheio de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa-o, pois, a falta deste povo segundo a grandeza de tua bondade, com tudo conforme o tens tratado desde o Egito até aqui. E na sequência, no versículo 20, disse Yahvé: eu o perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo, e a glória de Yahvé enche a terra. Todos os homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a teus pais. E é aí que todos aqueles que saíram do Egito e não entram na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, eles vão morrer. É uma geração dura de coração, que demora para aprender e não pode entrar na terra prometida. Por isso, 40 anos, o tempo de uma geração. Um tempo teológico e não cronológico. E esse povo, eles vão gradativamente se preparando para entrar. Quando você continua, o texto é muito lindo, porque vai encorajando esse povo a entrar na terra prometida. Não por suas forças, mas por acreditar no projeto de Yahvé. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que possamos juntos aprender coisas maravilhosas sobre Deus através da sua palavra. Paz e bem a todos.